Olá, meus amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre você nesse instante. Meu desejo é que o Espírito Santo te surpreenda de uma forma muito especial, que nosso Pai possa hoje visitar o seu lar, visitar os seus amigos, visitar seus familiares, seus filhos, seu esposo, sua esposa, as pessoas que você ama, e que todas as necessidades que você possui possa hoje ser suprida em nome de Jesus. Amém? Hoje o Senhor tem uma palavra especial para os nossos corações. Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você. E eu quero que nesse momento, se você tiver um papel, anote aí nesse papel quais as áreas que você precisa vencer. Hoje nós vamos falar sobre a importância de nós derrubarmos alguns gigantes. E eu quero que você venha detectar aí nesse momento quais as áreas que você precisa vencer. Na área pessoal, física, espiritual, familiar, ministerial, em todas as áreas da sua vida. E que todo o mal hoje caia por terra em nome de Jesus e que você seja mais do que vencedor e vencedora em Cristo Jesus. Amém? Mas anote aí, porque Deus tem uma palavra poderosa para falar ao seu coração. Toma posse agora, que nós vamos derrubar os gigantes que estão realmente assim nos afrontando, que estão tentando nos vencer. Mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Amém? Porque Deus é conosco. E qual é a área que está te paralisando? Qual é a área que está fazendo com que você fique aí com medo, com dificuldades? Anote aí, o tema a ser ministrado hoje no nosso devocional é: qual Golias que você precisa derrotar em sua vida para alcançar a sua vitória? Mas antes eu quero contar algo. Como nós sempre fazemos no nosso Cada Dia com Deus, né? Há um tempo atrás eu fiquei paralisada por algum tempo, eu tive uma hemiparesia do lado esquerdo. E eu tive que utilizar bengalas para me movimentar, porque muitas vezes eu estava andando e eu caía porque eu perdia a força da perna esquerda. Então, nesse período, eu tive que andar sempre acompanhada por alguém ou com uma bengala, porque eu não podia fazer as coisas sozinha. Às vezes eu perdia até as forças da mão esquerda também. Não podia nem pegar coisas leves porque eu não tinha forças. Aí passou-se um tempo, eu fiz reabilitação, eu fiz fisioterapia, Deus derramou de uma graça super especial e eu comecei a andar novamente. Mas recentemente eu tive um quadro de Covid e esse Covid deixou algumas sequelas e eu voltei a ter aquelas mesmas coisas. Eu tive uma hemiparesia de novo do lado esquerdo. Foi muito difícil, porque eu tive que pegar a bengala novamente. E eu não podia fazer quase nada sozinha novamente. E aí, eu comecei a ficar um pouco dependente, sempre de alguém para estar do meu lado. E eu precisava sempre de ajuda. E eu precisava fortalecer a minha fé. E aí eu fiz a fisioterapia, fiz reabilitação, melhorei, mas eu ainda tinha que vencer algo, eu tinha que vencer o medo que eu tinha de deixar a bengala. Eu tinha medo de cair, medo de não andar como antes, medo de não ter a mesma funcionalidade de fazer coisas que eu fazia até então. Medo de trabalhar, de sair, de passear sozinha, medo de não conseguir dirigir mais o carro, medo de não ter uma vida mais normal, fazer exercício físico, andar, correr, até mesmo andar de bicicleta. Até nadar eu tinha medo, porque entrou na minha vida um grande gigante para derrubar e derrotar. E sabe qual era o meu gigante? O medo. Eu tive que reaprender a andar sozinha novamente, sem bengala e sem apoio, sem alguém do meu lado. Era muito difícil separar desse apoio que era a bengala, mas eu tive que derrubar o meu Golias, isso quer dizer o medo. E eu tive que deixar essa ferramenta de lado. E aos poucos fui vencendo. E eu disse assim: Senhor, segure em minhas mãos e me ajude a andar. Derrubei o grande gigante e aos poucos fui mandando o medo embora, até que ele se cessou. E hoje, para a glória de Deus,
eu consigo andar sozinha. Já estou andando, já estou voltando aos meus exercícios habituais, porque eu tive forças para agir e dar os primeiros passos novamente. E com Deus na minha frente, eu consegui voltar a andar normalmente. Eu quero ler com você um texto da palavra que está em 1 Samuel 17, 1 a 50. Como é extenso, eu vou resumir a história para vocês, mas eu quero que você leia aí na sua casa depois esse texto. 1 Samuel 17, 1 a 50, amém? Eu acredito que você já tenha passado por dificuldades, não é mesmo? Mas eu quero relatar sobre um homem chamado Davi. Nós já falamos sobre ele nos nossos devocionais Cada Dia com Deus, mas eu quero contar algo que aconteceu com ele. Davi era o caçula dos filhos de Jessé, ele apacentava as ovelhas. Seu pai o incumbiu de levar comida para seus irmãos, que eram soldados de Saul. Todos os dias, durante 40 dias, até que um certo dia, um guerreiro chamado Golias, um filisteu que tinha 2,90 m de altura, ele usava armadura bem grandes, estruturadas para uma guerra. E com seu escudeiro à frente dele, ele gritou às tropas de Israel: "Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês o servo de Saul? Escolham um homem para lutar comigo." Ele desafiou as tropas de Israel para que um deles lutasse com ele. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos, com muito medo e muito apavorados. E sabe o que aconteceu? Davi, levantando-se de madrugada, deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que um grito da batalha dos exércitos estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linhas de batalha frente a frente. Davi deixou o que havia trazido como responsável dos suprimentos, correu para a linha de batalha para ver como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual, e Davi ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com tanto medo. Os israelitas diziam entre si: "Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento. Isentará de impostos em Israel a família do seu pai." Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: "O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é este filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo?" Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: "Isto é o que receberá o homem que o matar." Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu ele falando com o exército, ele ficou com muita raiva. Ele falou: "Com quem você deixou aquelas ovelhas no exército? Por que você está aqui? Você é presunçoso e como seu coração é mau, você veio só para ver a batalha." E disse Davi: "Que fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar?" Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: "Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar irá lutar com ele." E daí Saul disse: "Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade." Davi, entretanto, disse a Saul: "Teu servo conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele. Eu atinjo com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira para mim, eu pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, porque desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou da garra do leão e dos ursos, ou melhor, do urso, me livrará também desse filisteu." Diante disso, Saul disse a Davi: "Vá, e que o Senhor esteja com você." Então Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a sua espada
na túnica e tentou andar, porque não estava acostumada com aquilo, e disse a Saul: eu não consigo andar com isso, eu não estou acostumado. Assim, tirou tudo aquilo e pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Ele olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência e fez pouco caso dele. E disse a Davi: por acaso eu sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, e eu darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espadas, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo eu darei os cadáveres do exército dos filisteus às aves dos céus e aos animais selvagens, e toda a terra verá que há Deus na terra de Israel, e todos verão que não é por espada ou lança que Deus concede a vitória, mas a batalha é do Senhor, e Ele lhe entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a ir na direção de Davi, ele correu na frente do mesmo. E aí ele pegou o alforje, arremessou uma pedra, e caiu bem na sua testa, e ficou encravada, e ele caiu com o rosto no chão, aquele gigante. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada. Ele conseguiu derrubar o filisteu e o matou. Eu quero lhe fazer 2 perguntas. Será que você tem deixado Deus comandar a sua vida como realmente você precisa? Ou você sempre dá um jeitinho e faz as coisas da sua forma? E depois responsabiliza a Deus ou alguém que ama pelos erros e fracassos que você teve? Segunda pergunta: qual Golias que você precisa derrotar hoje em sua vida para alcançar a vitória? O comodismo, a murmuração, o desânimo, o medo, a influência das pessoas negativas, a influência das palavras de derrota. Você precisa vencer a ansiedade, a tristeza, a angústia, a perseguição, a falta de fé e esperança, a falta de gratidão, as enfermidades, a insegurança, a injustiça, os temores, as perdas, a dor. Qual é a área que você precisa derrotar hoje? Amanhã nós vamos falar sobre isso mais um pouco. E nesse momento nós vamos orar para que Deus possa mostrar para você qual é a área que você precisa derrubar o seu gigante. Amém? Em nome do Senhor Jesus, amanhã nós vamos continuar, mas hoje nós vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir nesta hora, Espírito Santo de Deus, mostre a cada um de nós, Senhor, que áreas que nós precisamos derrubar. Qual o gigante que nós precisamos, Senhor, derrubar neste momento. Mostre para nós, Senhor, em nome de Jesus, que não venhamos apenas conhecer qual é o gigante, mas que nós venhamos, em nome do Senhor Jesus, derrubar cada um deles, para que o seu nome seja glorificado e engrandecido nas nossas vidas e através das nossas vidas. Continue conosco, é o que eu te peço, agradecida em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Você crê que Deus hoje está derrubando o seu gigante? Eu não sei qual é o gigante que você colocou nesse papel, ou você colocou aí na sua mente, mas eu quero te dizer, Deus está à sua frente. Em nome de Jesus, Ele está agora, nesse momento, derrubando cada um deles, cada um dos gigantes que estão à sua frente, porque nosso Deus, Ele é tremendo. Amém? Creia nisso. Hoje é um novo tempo. E qual é o gigante que você precisa derrubar? Derruba hoje, porque você não está sozinho. O Deus dos exércitos, Ele está contigo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu amado. Se Deus quiser, nós nos encontraremos amanhã. Amém? Fique com Deus e um beijo no seu coração. Tchau, tchau.